sou Brena Lages e hoje aqui no canal o que eu venho fazer é dividir com vocês o meu bem mais precioso que eu acumulei nessa vida, que é o conhecimento musical. O que será que tem atrás das cortinas? O que será que tem atrás das cortinas? Esse curso que eu estou pretendendo dividir com vocês no canal do YouTube é para todo mundo que já fez aula comigo ou que um dia disse: eu queria tanto aprender a tocar um instrumento, eu queria tanto cantar, por onde eu começo? Bom, gente, a música ela é uma linguagem e como qualquer idioma, se você quiser aprender, você tem que entrar em contato, começar a entender como formar as primeiras palavras, né? Entender o alfabeto e depois praticar e sempre se manter praticando, porque como qualquer idioma, se você deixa de praticar, você vai se esquecendo. E se você está sempre aprendendo, você sempre tem mais para aprender, porque como em idioma, música tem vocabulário e dependendo de para onde você vai, você abre um novo campo de conhecimento. Então tem um lado, quer dizer, a notícia boa é, qualquer um pode aprender, é uma língua. E a notícia má é, se você não estudar e não se mantiver sempre praticando, você vai esquecer o pouco que você conseguiu aprender. Então esse curso é para todo mundo que já estudou comigo. Eu queria citar aqui os nomes dos meus alunos, porque é justamente para eles que eu estou pensando esse curso. Se você já estudou comigo, você sabe que essa é a primeira aula que eu dou. Então a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos, sejam eles iniciantes, adultos, crianças, é: você sabe o nome das 7 notas musicais? Todo mundo aprende na escola. Ou nas musiquinhas infantis, a gente conhece as notas como do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Em português, em línguas latinas. E em inglês, eles usam o cifrado, que é o A, B, C, D, E, F, G. Veja que também são 7. Quer dizer, eu digo para os alunos, música é mais fácil do que inglês ou espanhol, você só precisa de 7 letras, A, B, C, D, E, F, G. Bom, gente, a linguagem musical é tão ampla, existem tantas possibilidades, tantos estilos para onde a gente pode ir, talvez mesmo que eu tenha acumulado conhecimento por muito tempo da minha vida, talvez todo esse conhecimento que eu tenha para dividir com vocês seja nada mais do que uma gotinha no oceano. Mas uma coisa é certa, mesmo que você fale outro idioma, você pode até falar japonês, chinês, se eu te entregar uma partitura, uma música cifrada, se você souber a linguagem, você vai ser capaz de decifrar aquilo. E mesmo que a gente não fale a mesma língua, a gente pode até tocar juntos uma peça musical. Então a ideia do que eu quero ensinar para vocês é exatamente isso, que vocês se alfabetizem, conheçam as letras, depois as palavras, que seriam os acordes, e com isso tenham a liberdade de ser criativos e de buscar montar o seu próprio repertório no estilo que você mais gosta, entendendo como se escreve música e como interpretar aquilo que está escrito, né? Eu tive muitos professores, mas com tudo que eu fui aprendendo de todos eles, o que eu posso dizer para vocês é que para a gente fazer música, a gente precisa de 3 coisas principais. Então, nosso primeiro item é a melodia. É aquilo que a gente estava falando das notas musicais. Depois a gente vai entrar nisso em mais detalhes, mas para ser bem resumido, a melodia é uma sequência de notas, uma depois da outra, que você pode reconhecer. Então, se você tem canções que você gosta, quando você lembra da melodia, você pode tirar a letra dali, que ainda assim você reconhece a música. Então, a gente já falou mais uma coisa aqui. Canção tem que ter letra, senão a gente tem uma peça instrumental. Essa é a maior diferença. Na letra, a gente tem sempre uma nota correspondente a cada sílaba. E é assim que a gente reconhece a canção que a gente gosta de ouvir no rádio, pelas palavras
junto com a melodia, né? Dentro desse conceito de melodia, a gente vai ter que entender qual é o papel dos outros instrumentos, então, com aquela melodia solista. E aí a gente vai começar a entender de harmonia. E é quando a gente começa a descobrir o que são acordes, né? Como que eles interagem com essa melodia, qual é o papel do baixo, qual é o papel dos outros instrumentos dentro de uma banda. E aí a gente vem para o segundo item que, que é fundamental para a gente ter música, que é o ritmo. Porque se a gente só tem as 7 notas musicais que a gente conhece e mais 5, ou seja, 12 tonalidades, como é possível criarem tantas coisas diferentes, tantas músicas todos os dias, usando só esse material sonoro, que são as 12 tonalidades? Quer dizer, o que faz a coisa ficar diferente, o que dá intenção para essas notas é o ritmo. Então, o ritmo é tão fundamental que, dependendo da levada rítmica que você propõe para a mesma melodia, você consegue mudar de linguagem, de região no mundo, apenas mudando a levada rítmica. Então, a gente já falou, primeiro item, melodia, segundo item, ritmo, e o terceiro, fundamental, é a dinâmica, ou seja, a alteração dos volumes, a percepção sonora da intensidade, o aumento de intensidade, faz a gente ter ainda mais interpretação, ritmo, essa flutuação é que faz as coisas se encaixarem melhor ainda, quer dizer, sem dinâmica, a melodia e o ritmo podem não conseguir interpretar ou expressar a ideia musical. A dinâmica ela é tão fundamental, quer dizer, se a gente vai aprender a tocar, a gente tem que aprender a tocar forte, médio e baixinho. Se a gente não souber fazer isso, a gente não tem como acentuar e mostrar alguma intenção mais forte. Quer dizer, se eu começar a tocar forte desde o início até o final, o que vai acontecer com a minha interpretação? Ela não tem nenhuma margem para se movimentar, ela vai ficar tão forte o tempo todo que no momento em que eu quiser um pouco mais de intensidade, eu não vou ter para onde ir. Então essa é a grande chave da coisa, é você aprender melodia, tudo que envolve isso, ritmo e dinâmica. Aí você consegue interpretar, seja qual for o seu instrumento, a linguagem musical, ela é a mesma. A gente vai usar o piano muitas vezes porque é mais fácil de demonstrar visualmente. Mas tudo que acontece no piano dá para a gente depois transferir para um violão, para um ukulele ou para o instrumento que vocês têm em casa e podem aproveitar para aprender e aplicar aquilo tudo que a gente vai falar nessas aulas. Então nos vemos nos próximos vídeos desse curso que se chama Alfabetização Musical. A próxima aula vai ser a primeira, onde a gente vai tratar do nosso primeiro item, melodia. Vamos aprender ao máximo como entender a escrita das melodias.